Mateus 22, verso 29. Respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Mais um texto, irmãos, Hebreus capítulo 3, versículo 10, Hebreus 3, apenas o verso 10. A palavra, ela diz assim, vou ler o 9 para a gente pegar o contexto aqui. Onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso, me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Até aqui. Nosso Pai, graças te damos, porque Tu tens aberto a Tua palavra para nós e suplicamos, ó Pai, que Teu Espírito assopre sobre esta mesma verdade aquilo que já foi inspirado. Nós queremos, ó Pai, ver algo mais de Cristo. Tu abras o nosso entendimento e revela esta verdade. Queremos, ó Pai, conhecer a Cristo. Por isso, Pai, mostra-nos os Teus caminhos para que o conheçamos. Mostra-nos a Tua glória. Esteja também, Pai, nos aperfeiçoando, nos levando cada dia mais para uma vida em plena satisfação e conhecimento de Cristo. Quanto mais conhecemos, mais satisfação nós temos. Por isso, Pai, que pedimos a Ti, que Tu não permita que as nossas mentes se distraiam daquilo que vai ser dito nesta noite, porque cremos que Tu irás falar conosco. Essa é a nossa expectativa, Pai. Por isso, nas Tuas mãos entregamos esse tempo de reflexão da palavra. E em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Queridos irmãos, quando então o Senhor Jesus estava respondendo ali aos fariseus, aos saduceus especificamente, porque eles não criam que havia ressurreição. E Jesus conta uma história. Aliás, eles contaram uma história para Jesus sobre uma mulher que teve mais de 5 maridos ali. Ela casou com o primeiro morreu, não teve filhos, casou com o segundo, e assim casou com 5 maridos. Na ressurreição, porque os saduceus não criam em ressurreição, disseram, lá na glória de quem ela vai ser esposa. Então Jesus disse assim para eles: vocês errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Queridos, claro que explicitamente esse texto está tratando sobre a questão da ressurreição, que o erro provinha em eles não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus. Mas eu quero pegar esse versículo e vamos analisar ele implicitamente. Explicitamente fala sobre essa questão da ressurreição, mas implicitamente nós vamos analisar algo fundamental para as nossas vidas, para que então nós não venhamos a errar com o nosso coração. Porque, irmãos, nós sabemos que todos nós já nascemos com um coração enganoso, e o nosso coração ele é desesperadamente corrupto. Então,
precisamos, de fato, alinhar, quando fala coração, a nossa vida da alma nos trilhos das Escrituras Sagradas. Porque, queridos, há muitos equívocos naquilo que concerne a palavra de Deus. Há muitas pessoas que começam a fazer doutrinas em cima daquilo que Deus, de fato, não se posiciona como realidade espiritual. Então as pessoas usam as Escrituras Sagradas, muitas vezes em benefício próprio. A gente quer analisar hoje aqui, irmãos, não formas e nem modelos, porque o Espírito Santo não tem formas e nem modelos para nós. Ele sempre vai trabalhar com pessoas. Uma pessoa que ele separou foi o apóstolo Paulo, para que então servisse Paulo de modelo para os que haviam de crer nele. Porque Paulo viveu, a partir do seu novo nascimento em Cristo, ali, quando ele teve aquele encontro lindo com o nosso Senhor Jesus, ficou 3 dias cego, o Senhor se revelou a ele. Então, a partir dali, o apóstolo Paulo, ele viveu uma vida de experiência prática com Cristo. Tudo que Paulo fazia era relacionado aos mandamentos do Senhor, capacitando Paulo a realizar tudo. Então, Paulo é um exemplo, como ele disse lá em 1 Timóteo 1, verso 16, que ele é o exemplo para todos os que nele viessem crer na pessoa de Cristo. Então, não existe uma forma ou um modelo de se crer ou de termos experiências fora das Escrituras Sagradas. Bom, alguns sempre vai dizer o seguinte: a experiência que eu tive com Cristo foi desta maneira, então a minha não foi igual à sua. Irmãos, isso é um erro grasso, porque se o Senhor então separou Paulo para que pudesse ele ser modelo para nós, para crer em Cristo, nós temos que analisar as cartas do apóstolo Paulo e verificar naquilo que concerne a salvação. Como que foi a experiência de Paulo, também é a nossa, porque Paulo foi separado como modelo para mim e para você. Eu queria que vocês lessem comigo esse versículo, lá em 1 Timóteo, capítulo 1, para a gente testificar essa verdade tão preciosa. A palavra, ela diz assim, Paulo aqui no versículo 15 vai mostrar que ele dá um testemunho, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais ele era o principal. Mas por esta mesma razão, verso 16, 1 Timóteo 1,16, por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Então, nós temos um modelo para que então nós não venhamos a crer de uma forma distorcida, porque nos desalinhos do cristianismo ou do povo de Deus, do povo evangélico, há tantos, meus irmãos, talvez por falta de um conhecimento das Escrituras Sagradas. E a palavra aqui mostra para nós claramente uma forma adequada de crer em Cristo, usando aqui o apóstolo Paulo. Se você ler todas as cartas de Paulo, são 13, em todas elas Paulo vai mencionar a sua experiência da salvação, da regeneração, da sua libertação do pecado. Claro que se você ler o livro de Atos também, você vai perceber ali o apóstolo Paulo mostrando para nós de que quando ele achava e pensava que cria de uma forma adequada, quando ele conheceu o Senhor, creu no Senhor, ele pôde testificar que a crença, a maneira que ele havia crido era totalmente distorcida. Então nós devemos nos atentar para esse fato também, irmãos, para nós não sairmos da centralidade da pessoa de Cristo e daquilo que o Espírito Santo fez na vida do apóstolo Paulo. Então nós podemos ter ele como modelo, a forma de crer na salvação. Isso é fundamental para a nossa vida, isso traz segurança, traz convicção, isso traz de fato
uma profunda alegria para o nosso coração, porque nós estamos vendo nesses últimos dias muitas pessoas que se dizem evangélicas cansadas, desanimadas, não se encontraram ainda, estão buscando crenças, estão buscando alguma coisa como que algo sensorial para a sua vida, como que sentir a presença de Deus. O apóstolo Paulo nunca vai tratar disso, muito pelo contrário, ele sempre vai enfatizar que o justo vai viver pela fé. Ele fala isso em Gálatas, porque Paulo conhecia muito bem o Antigo Testamento, então ele interpreta para nós todo o Antigo Testamento de uma forma tão linda, tão maravilhosa, irmãos. Isso é tão precioso. Agora, queridos, na nossa crença, na regeneração em Cristo Jesus, ela não pode ser equivocada ou crida de uma forma diferente na qual o apóstolo Paulo, pelo Espírito, colocou para nós. Então nós temos que crer de uma maneira adequada. Quando nós cremos de uma maneira adequada, como diz as Escrituras Sagradas, as outras coisas que vamos ver aqui também farão sentido para nós. Porque se de fato nós não descansarmos na palavra de Deus, e aquele que descansa e aquele que creu de uma forma adequada, e a Bíblia está repleta, irmão, o apóstolo Paulo, ele fala, 1 Coríntios 15, versículo 2, se nós não crermos como está escrito, a nossa crença é uma crença totalmente em vão. Apolo, quando começou a pregar a Jesus, ele pregava de uma forma tão precisa, ele era um homem eloquente, poderoso nas Escrituras Sagradas, ele ensinava o caminho com precisão a respeito de Jesus, como muitos ensinam hoje, até com boa consciência. Mas o problema, meus irmãos, é que falta um detalhe que é ímpar, um detalhe que seria exato, porque Deus não iria colocar a sua palavra em nossas mãos para nós vivenciarmos experiências extra-bíblicas. Ele não faria isso conosco. Então ele agiria de uma outra maneira, mas ele então separou aqui um homem, um modelo, apóstolo Paulo, que é conhecido e no mundo inteiro dos cristãos. Eu particularmente tenho um grande apreço pelo apóstolo Paulo, porque graças ao Senhor que Deus separou este homem e usou este homem para passar tudo o que ele passou, dando graças sobre todas as coisas. Então ele revela para nós a maneira adequada de se crer em Cristo. O próprio Senhor Jesus mostrou para nós uma maneira tão adequada. Irmãos, não existe outro caminho de crer no Senhor Jesus a não ser por aquilo que Ele é e fez. Isso que tem sido anulado. O próprio apóstolo Paulo, ele escreveu em 1 Coríntios 1,17, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não em sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Então, a cruz na nossa vida, a partir do novo nascimento, ela nos acompanha constantemente. Nós sabemos que a cruz foi um instrumento que Deus usou para então crucificar o seu Filho e os seus futuros filhos que foram atraídos em Cristo. João escreveu uma linda fala do Senhor Jesus Cristo, porque Jesus também, ele leu o Antigo Testamento, ele conhecia o Antigo Testamento e ele sabia que ele era a revelação, a realidade do Antigo Testamento. Por exemplo, vocês se lembram quando Moisés levantou aquela serpente no deserto, quando o povo murmurava e reclamava? Então Deus enviou serpentes abrasadoras e picava aquele povo, e eles começaram a morrer. Então eles clamaram a Moisés, Moisés clamou ao Senhor. O que o Senhor disse para Moisés? Você pega uma serpente de bronze, coloca numa haste e levanta, e erige, todo aquele que for picado pela serpente mirar, ou olhar para a serpente de bronze, seria curado. Em João 3,14, o Senhor Jesus ele disse assim, assim como Moisés, presta atenção irmãos, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado ali na cruz, para que todo o que nele crê, ali na cruz, tenha
a vida eterna. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, qual é a maneira adequada de se crer em Cristo para ter uma plena convicção do seu novo nascimento? É crer em Cristo crucificado. A mensagem da igreja para essa terra, aquilo que Paulo disse, 1 Coríntios 1, 23, nós pregamos a Cristo crucificado. Agora, meus irmãos, olhando todo o Novo Testamento, o apóstolo Paulo vai, aliás, nas suas cartas no Novo Testamento, ele sempre vai enfatizar, ele sempre vai ter o cuidado de não anunciar para nós nenhuma novidade. Por exemplo, ele escreveu lá em Filipenses 3:1, ele diz assim: a mim não me desgosta, e é segurança para vós outros, que eu vos escreva as mesmas coisas. Então, na palavra não tem novidade, tem a novidade, novidade de vida, é viver em uma vida nova, a vida de Cristo em nós. Então, não é novidade, a palavra de Deus não traz algo novo para nós, traz para nós acréscimo de Cristo, e o Pai tem muito para nos acrescentar. Agora, nós estamos desejosos em receber isso, meus queridos irmãos. Então, queridos, o apóstolo Paulo também, olha que coisa mais linda, abra aqui em Atos capítulo 26, vamos ler aqui 2 versículos para vocês verificarem, quando ele dá aqui o seu testemunho diante do rei Agripa. Ele chega no versículo 22 e 23, ele fala algo que alegra o nosso coração. Ele diz assim, Atos capítulo 26, versículo 22 e 23, mas, alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje. Desde quando ele creu no Senhor, até o dia de hoje, passou-se muito tempo, muitos anos. Então, aqui ele está mostrando para o rei Agripa que ele não saiu da centralidade da pessoa e da obra de Cristo. Permaneço até o dia de hoje, dando testemunho. Paulo não dava testemunho dele, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo, senão que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer, isto é, que o Cristo devia morrer, padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Então vocês observam aqui, que o apóstolo Paulo não saía, acontecia o que acontecia, ele nunca saiu desta centralidade de Cristo e a cruz. E vocês observam aqui que o apóstolo Paulo, ele era um homem graduado, ele foi instruído aos pés de Gamaliel, então ele conhecia todo o Antigo Testamento. Ele disse aqui, nada dizendo, a pequenos e a grandes, nada dizendo, senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer, que Cristo devia morrer, sendo o primeiro da ressurreição, morte e ressurreição, no qual ele estava inserido, estava mostrando para aqueles que estavam condenando ele, ou queria condenar ele, que, olha, eu nada disse demais, e vou continuar dizendo, que os profetas e Moisés disseram, que o Cristo devia padecer, sendo o primeiro da ressurreição. Então, Paulo tinha um objetivo, Paulo tinha um foco, Paulo nunca errou, porque ele conhecia as Escrituras e conhecia também o poder de Deus que operava na sua vida. Ele disse isso muitas vezes, dentro da palavra de Deus. Irmãos, aqui mesmo em Atos, por favor, abra comigo no capítulo 13. Olha que coisa mais interessante nós vemos aqui. Atos capítulo 13, aqui nós temos uma declaração tão preciosa das Escrituras Sagradas, que vai nos mostrar que quando então o apóstolo Paulo estava pregando ali em Antioquia, e a mensagem dele, se vocês observarem, não vai dar para a gente ler todo o capítulo 3, mas alguns versículos. Olha só aqui o discurso do apóstolo Paulo, diz assim, primeiro, ele fala no versículo 26, irmãos, descendência de Abraão, e a vós outros que temeis a Deus,
a nós nos foi enviada a palavra desta salvação. E aí, queridos, ele vai levar para Jesus, no versículo 27, pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas, que se leem todos os sábados. Olha que coisa interessante, todos os sábados eles liam os ensinos dos profetas, mas, queridos, era leitura totalmente em vão, eles não tinham revelação, eles não conheciam. Ele disse assim, os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas que se leem todos os sábados, quando o condenaram cumprindo as profecias. Então aqueles que explicavam a lei, que ensinavam o povo, eles não conheciam, eram cegos, e Jesus sempre confrontou eles: vocês são cegos, guia de cegos. Se um cego guia outro cego, ambos vão cair no barranco. Estão entendendo aqui? Agora veja aqui o teor, o fundamento da pregação do apóstolo Paulo, versículo 29. Depois de cumprirem tudo o que a respeito dele, de Jesus, está escrito, tirando do madeiro puseram em um túmulo, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Esta aqui era a mensagem do apóstolo Paulo: morte e ressurreição. Agora veja aqui o versículo 32. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Agora, queridos, que coisa mais interessante. Observa aqui mais dois versículos, 38 e 39. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que, se vos anuncia remissão de pecados, por intermédio deste, e por meio dele, de Cristo, todo que crê é justificado de todas as coisas, das quais vós não pudestes ser justificado pela lei de Moisés. Então Paulo aqui está abrindo, como que abrindo o entendimento desses judeus com seus corações endurecidos. Percebe? Então ele cita aqui Abacuque 1,5, versículo 41. O 40, notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não querereis se alguém vô-la contar. Queridos, depois que o apóstolo Paulo terminou esse discurso aqui, sabe qual foi a reação daquele povo? Sabe qual foi a reação? Eles não ficaram ansiosos por receber alguma novidade, alguma palavra nova. Sabe o que eles disseram? Olha o versículo 42, que diz assim: ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Não tem novidade, irmãos. Então, uma maneira de crer é crer segundo está escrito. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vou citar para vocês alguns exemplos, alguns equívocos de crer de uma forma inadequada. Primeiro, vocês conhecem o texto de João, capítulo 2, de 23 a 25, quando Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Olha só, um grupo de pessoas que creram em Jesus. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Eles criam em Jesus porque viram os sinais que Jesus fazia. Por isso, irmãos, que nós precisamos ter muito cuidado, e vocês têm observado que pessoas, irmãos nossos que são curados aqui como igreja do Senhor, e tem muita gente que já foi curada de muitas coisas, ninguém vem aqui na frente dar o seu testemunho de cura. Por que que não? Porque pode ser que tenha visitantes ou pessoas que venham aqui
vão crer em Jesus por causa daquele milagre. Qual é o malefício disso, irmãos? Essa pessoa vai falar para outra pessoa: lá naquele local tem curas, lá tem milagres, e começa a vir pessoas, mas não em busca de Cristo, não para conhecer o Senhor, mas em busca de milagres e curas e sinais. Quem crê em Jesus por causa de curas, sinais, milagres, significa o quê? Que Jesus não confia a eles, porque tem uma evidência, tem uma constatação de um fato, não precisa de fé para crer. Se creres, verás. Deus cura? Cura. Tem todo o poder? Todo o poder para curar, e segundo Ele quiser. Mas, irmãos, essas pessoas que dão testemunhos da cura aí do seu câncer, da AIDS, da dor de cabeça, da enxaqueca, do seu reumatismo, queridos, elas estão falando delas mesmas. Se você ler os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai perceber, se você olhar com bastante cuidado, todas as vezes que Jesus curava uma pessoa, o que ele dizia para aquela pessoa? Vá e não conte nada para ninguém. Não conte nada para ninguém. Por que as pessoas seguiam a Cristo? A maioria por causa de comida, e a outra maioria porque queriam ser curados. Imagina só se Jesus viesse este mundo só para curar, fazer o bem para todo mundo e para curar todo mundo. Mas não foi isso. Ele tinha um foco, ele tinha uma intrépida resolução de ir para Jerusalém e morrer, porque ali haveria uma cura, uma libertação genuína do pecado. Ele veio para tirar o pecado. Jesus Cristo, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e não para fazer outra coisa. Ele não veio aqui para fazer curas e milagres, embora isso Ele fez e Ele também faz. Mas, queridos, o maior milagre da face da terra hoje, vou dizer do universo, é quando um homem e uma mulher, as escamas dos seus olhos caem e ela pode contemplar a Cristo crucificado. Não existe milagre maior. Jesus disse que não existiu na face da terra profeta maior do que João Batista. E João Batista, o que ele profetizava? Após mim vem aquele que eu não sou digno de desatar as sandálias dos pés. Após mim vem o reino de Deus. Eu anuncio para você, o reino de Deus está próximo. Quantos milagres João Batista fez? Nenhum. Foi o maior profeta. Estão me compreendendo, irmãos? Queridos, o povo brasileiro infelizmente gosta muito de espetáculo. Gostamos de espetáculo, gostamos de ver testemunhos daquele bandido que levou 3 tiros na cabeça e não morreu, e falou que Jesus curou ele. Misericórdia, isso atrai as pessoas para ver o cara falar, entendeu? Fala, esse tempo atrás eu vi um testemunho, a pessoa falou que era isso, que era um drogado, que era um fumante, que fumou drogas, etc, e falou, 15 minutos no final, disse, e Jesus me libertou, e Deus me libertou. Falou nem Jesus, está nas redes sociais, para quem quiser ver. Misericórdia, é uma coisa insuportável, não dá para a gente ouvir esse tipo de coisa, porque não glorifica, não exalta a Cristo. Estão me compreendendo? Então, são crenças equivocadas, meus queridos irmãos. E claro, hoje em dia, o que está acontecendo no meio do povo de Deus? O povo de Deus está apostatando, como disse o nosso irmão aqui na abertura. Eu não consigo, como diz uma pessoa para mim, essa semana agora, eu não consigo crer igual vocês creem. Eu sei que é certo, eu tenho plena convicção, mas eu não consigo crer, parece que falta alguma coisa, eu não sei o que é, como é que crê? Misericórdia. Se a Bíblia diz que o nosso homem velho foi crucificado com Cristo, creia que foi, para você ganhar uma experiência real com Ele. Não precisa sentir, meus queridos irmãos, é crendo naquilo que Ele fez por você, mas lhe incluiu pela fé no seu sacrifício, e lhe deu uma nova vida. Irmãos, tem tantas pessoas que estão aceitando Jesus, abraçando a fé, sendo batizados e nunca nasceram de novo.
nunca experimentaram uma genuína libertação plena do pecado, nunca foram feitos filhos de Deus. Eu vou citar para vocês um exemplo na Bíblia, aqui mesmo, abra em Atos, capítulo 8, vamos ver aqui, vocês conhecem a história do Simão mágico, a partir do versículo 9, observa aqui coisa mais interessante, Atos 8, verso 9, ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos. Sabe por que davam ouvidos? Porque o povo gosta de grande, do grande homem de Deus, do grande pastor, do grande, né? Então dava ouvidos, porque ele era um grande homem conhecido. Hoje o problema da igreja evangélica brasileira é que existe muitas estrelas, infelizmente. Então dizendo, este homem é o poder de Deus, chamado grande poder. Aderiram a ele, porque havia muito os iludira com mágicas. Queridos, hoje o que acontece hoje não é diferente. Agora, olha o 12. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. Presta atenção no versículo 13. O próprio Simão, que iludiu o povo, que era o grande vulto, que era considerado o poder de Deus, o próprio Simão abraçou a fé. Não está escrito aí? Ele abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiados sinais e grandes milagres praticados. Está vendo aqui? Agora, queridos, claro, se nós ficarmos por aqui, muitos eu já vi, já li, tem livros que falam que Simão foi salvo e depois ele perdeu a salvação. Isso é uma inverdade, isso não é verdade, isso é mentira. Ele nunca foi salvo. Uma pessoa por abraçar a fé e ser batizada, não significa que ela nasceu de novo. Porque, observa aqui, versículo 14, ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria receberam a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oravam por eles para que recebesse o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impunha as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Olha o 18. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo, concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos, receba o Espírito Santo. Queridos, ele falou aqui de uma forma inocente. Olha, eu quero esse poder a todo custo. Toma aqui o dinheiro, a minha oferta para vocês, mas me dá este poder para mim. Este Simão tinha crido? Procedendo desta forma? Claro que não. Porque, veja aqui o que Pedro diz para ele, no versículo 20. Pedro, porém, lhe respondeu, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu, rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Está vendo aqui, irmãos? Depois não conta mais, não temos mais conhecimento, mas pelo fato dele anteriormente ter abraçado a fé, sido batizado, não era filho de Deus. Então são crenças equivocadas. Nós temos que crer como diz a Escritura Sagrada. Irmãos, quando cremos como diz a palavra, nós vamos entrar no verdadeiro descanso. Nós temos descanso. O próprio Jesus disse o seguinte, lá em João 7, versículo 38, quem crer em mim, como diz a Escritura,
é crer em mim, como diz a Escritura. Como Apolo, depois que quando Apolo, Priscila e Áquila falaram para ele com mais exatidão a palavra, Apolo então mostrava aos judeus que pelas escrituras, que Jesus era o Cristo. Aí ele era uma pregação, ele era um homem usado pelo Senhor, porque tinha agora a realidade espiritual, e ele falava com exatidão. Irmãos, nós não podemos comer gato por lebre, mas de forma nenhuma. Agora, queridos, todo o regenerado, ele tem, porque hoje existe uma preguiça no meio do povo de Deus, o povo de Deus não gosta de ler Bíblia, o povo de Deus é muito acomodado, não estou generalizando, mas a grande maioria dos cristãos não passa tempo com o Senhor, com a sua palavra. Meus irmãos, isto traz um enfraquecimento espiritual muito grande para o corpo de Cristo, para a vida da igreja. Isso, quando nós não lemos as Escrituras de uma forma adequada, buscando o Senhor, tendo uma visão espiritual, buscando visão espiritual adequada, irmãos, nós não vamos exortar ninguém, nós não vamos estimular ninguém. As pessoas dificilmente vão ver em nós algo que seja vívido, seja a expressão de Cristo, entende? Por isso que muitos cristãos, ainda que creram no Senhor, são filhos de Deus, ainda vivem uma vida miserável. Miserável, parece que não tem aquela realidade espiritual, aquele prazer na comunhão. Porque, irmãos, se sinceramente falando, aqui outros irmãos que creram no Senhor, se amasse o Senhor, fossem homens e mulheres da palavra, primeira coisa que eles iriam fazer era ter prazer na comunhão. Ter prazer na comunhão. Ser obediente àquilo que a palavra de Deus ela expressa. Ia ter alegria em participar da reunião do corpo de Cristo, da vida da igreja. Falarmos hoje pela manhã. Salmo 122 diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu não sei vocês, mas eu tenho tido o privilégio, irmãos, de contactar irmãos durante a semana toda, de poder compartilhar algum dom, receber dos irmãos algum dom, porque eu também sugo o máximo, entende? Você leu a Bíblia essa semana, o que você aprendeu de Cristo? Passa para mim, que eu quero também aprender, porque quando você encontra um irmão que de fato foi feito idôneo pelo Senhor, ele tem algo para compartilhar de Cristo, sempre tem algo para dizer, meus irmãos. Isso nos edifica. A igreja, ela está entrando num esfriamento dos últimos dias, porque o fogo da palavra está se apagando no meio do povo de Deus. Irmãos, o que tem atraído o povo de Deus não é mais a palavra, não é mais Cristo, são o sensacionalismo, são festas, são tantas coisas. E a verdadeira festa é você estar em Cristo, é saber que o reino de Deus foi colocado dentro de você, para você participar. Você e eu somos participantes. Falamos hoje pela manhã sobre aquele texto de Hebreus 3,14, que nós somos participantes de Cristo, se de fato guardarmos até o fim a nossa confissão, a nossa firmeza nele. Somos participantes dele, caso contrário não somos. Somos aqueles, como aquele povo que foi libertado da escravidão do Egito, mas não entraram na plenitude de Cristo em Canaã. Seus corpos ficaram prostrados no deserto. Passaram pelo sangue, passaram pelo Mar Vermelho, foram batizados, mas não entraram numa vida de maturidade, terra de Canaã. Foi só dois povos que entrou, Josué e Calebe, todos seus familiares. Queridos, então há tanto desalinho no meio do povo de Deus, percebe? Agora, irmãos, vamos trazer para o nosso contexto, falando em realidade espiritual, que base existe nas Escrituras Sagradas nos nossos dias? Eu pelo menos não encontrei nenhuma base para nós chamarmos igreja denominacional. Por que existem tantas igrejas evangélicas, irmãos?
e com nomes: Batista, Assembleia, Palavra da Cruz, Metodista, Igreja Luterana. Por que existe tantos nomes, irmãos? Se nós pudéssemos hoje olhar na face do nosso amado Senhor Jesus Cristo e pudéssemos perguntar para Ele hoje: Senhor, como Tu vê essas denominações nas quais estamos inseridos também? Sabe o que Ele dizia? Talvez Ele não nos responderia, talvez só verteria lágrimas da sua face, porque essa não foi a igreja proposta para Ele. Porque, meus queridos irmãos, por que existe tantas divisões entre os crentes? Por quê? E a Bíblia responde: porque eles erram, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Observa aqui, irmãos, por que há tantas divisões entre os crentes? Hoje em dia, se você não concordar com a palavra ministrada em uma comunidade, você vai para outra, onde você se sinta bem. Queridos, misericórdia. Olha aqui o versículo 10, que diz assim, 1 Coríntios 1, 10. Rogo-vos. Esse rogo-vos aqui não é nenhum pedido, é rogar, é pedir, clamar insistentemente. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Aí você encontra alguns dizendo o seguinte: mas a nossa igreja tem uma doutrina diferente da de vocês, então não é igreja. A igreja de Cristo, a doutrina é Ele mesmo, Ele é o ensino. Como pode a igreja de Cristo receber um ensino de Cristo, a nossa receber um ensino aqui e outros receber outros lá? Tem alguma coisa errada. Pastor falou para mim o seguinte: não, eu discordo de você plenamente. Eu não falei para não ter guerras, guerrear, brigar, discutir e defender, porque a nossa também tem uma placa aqui: Igreja Evangélica Palavra da Cruz. Então eu fiquei pensando assim: todos os pastores estão certos, Deus está errado. Irmãos, olha o que a Bíblia diz, que não é para haver divisões, é para sermos inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Quem é que está certo, irmãos? Será que é nós, pastores, ou a palavra? Eu fico com a palavra. Por que tem muitas denominações? Pode ter muitas denominações e cada uma delas tem seu ensino, é pentecostal, é não sei o que, neopentecostal, queridos, mas o que a Bíblia diz a respeito disso? Que não haja entre vós divisões, não podem pensar diferente. Claro que às vezes no nosso meio vai ter pessoas que vão pensar diferente, e às vezes muitos do que aqui já passaram, por divergência psicológica, não na palavra, saíram do corpo de Cristo. Não foi Deus quem os tirou, eles que saíram. Irmãos, quando nós tiramos os olhos da palavra de Deus, eu lembro daquela Evódia e Sintique, eram mulheres preciosas no corpo de Cristo, e Paulo exortou aquelas irmãs: rogo a Evódia, a Sintique, que pensem concordemente no Senhor, não pensem de maneira errada. Olha aqui, irmãos, capítulo 3, versículo 3. Veja aqui, irmãos, se não é exatamente isso que acontece no nosso meio hoje. Paulo diz assim pelo Espírito: porque havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Eu penso, de uma forma, vou abrir uma comunidade com a minha doutrina, então quem crê naquilo que eu prego vem para a minha igreja, para a minha igreja. Queridos, pastor nenhum tem igreja, nós somos a igreja de Cristo. E nenhum pastor está acima
de qualquer membro. Nós somos irmãos em Cristo Jesus. Cada um tem a sua função. A minha função é o ministério pastoral. A minha função é pastoral. Mas eu não estou acima de ninguém, nem posso estar. Estão me compreendendo, irmãos? Nós somos o povo da palavra ou seremos o povo da palavra? Que autorização os crentes receberam de Deus para dar nomes às igrejas tais como eu já me referi anteriormente, Batista, Palavra da Cruz, Assembleia, quem que deu essa autorização? Onde é que está na Bíblia um versículo que afiança isto? Irmão, se nós queremos viver uma vida adequada com o Senhor, precisamos quebrar paradigmas. Estou falando aqui em nome de Jesus, por aquilo que Ele colocou no meu coração, na sua palavra. O que é igreja, irmãos? Jesus disse, lá em Mateus 18:20, quando estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Abra lá em 1 Coríntios, no capítulo 5, aqui pertinho mesmo, o versículo 4, 1 Coríntios 5, versículo 4. Claro que ele está tratando aqui das impurezas, mas depois ele diz assim no versículo 4, desculpa, 1 Coríntios 5, verso 4: em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor. Então nós nos reunimos debaixo do nome do Senhor Jesus. Irmãos, outro detalhe que é importante aqui: que autorização os crentes receberam de Deus para designar nomes de homens do passado proeminentes, estampado como nomes de igreja? São muitos, mas vou citar pelo menos 2 aqui. Igreja Metodista Wesleyana. Eles seguem uma doutrina de John Wesley. Quem os autorizou? Uma outra é a Igreja Luterana, de Martinho Lutero. Quem os autorizou a colocar nome? Quem autorizou nós colocar aqui uma placa? Foi Deus o Pai? Eu creio que não, irmãos. Eu creio que não. Agora, abra aqui em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 12. Que dá uma exaltação assim de dizer que eu sou de Lutero, eu sou de Wesley, eu sou de Spurgeon, eu sou de Moody, eu sou. Não, Paulo ele já corrige isso aqui claramente. 1 Coríntios 1, versículo 12 e 13, que diz assim: refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome do apóstolo Paulo? Então, qual é o problema? O erro provém de não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, porque quando as coisas pegam a nós queremos passar por cima, mas nós temos que rever algumas coisas na palavra, para se adequar à palavra. Ou então nós não somos, podemos dizer que não somos homens da palavra, vivemos um cristianismo mesclado, denominacional, embora quem creu é filho. Percebe, irmãos? Porque nós damos, quando fala assim, por exemplo, eu já vi muitos casos, você frequenta qual comunidade? Eu sou lá da Palavra da Cruz. Da Palavra da Cruz. Aquela igreja é dura, aquela igreja lá é fogo, aquela igreja é difícil. Não é assim? Pessoas vêm falar para mim isso, referindo-se a esse local aqui, porque Palavra da Cruz já gera confusão. Estão me compreendendo, irmãos? Cláudio, o que você está querendo dizer com isso? Que nós nos reunimos debaixo do nome do Senhor Jesus Cristo, e assim tem que ser. Essa ideia nós temos que, queridos, desentulhar da nossa mente. Vamos à igreja. Que igreja que a gente vai?
Vamos lá na palavra da cruz. A palavra da cruz não é igreja, irmãos, é o templo onde a igreja se reúne. E às vezes a gente pega assim, né? Falando: ô irmão, vai lá na igreja. Podemos marcar lá na igreja? Não é assim? Gente, uma coisa que está na nossa mente é difícil de sair. Nós temos que ter uma mentalidade renovada, renovar a nossa mente, para tirar esses resquícios da nossa mente. Esses resquícios nós herdamos do clericalismo romano, que precisa de pompas. O templo, a igreja tem que se colocar ouros, tem que ter muitos ornamentos. Às vezes tem muitos ornamentos, mas não tem a realidade espiritual. Estão me compreendendo, irmãos? Louvamos a Deus por esse local de reunião, que é precioso, graças ao Senhor, muito confortável, muito agradável. É um ponto onde a igreja se reúne, é o local onde a igreja se reúne. Mas não posso dizer o seguinte: olha, vamos lá na igreja, a nossa igreja é lá na esquina. Não, o templo, apenas o templo, onde a igreja se reúne, onde a igreja é abrigada, onde abriga-se a igreja naquele local de reunião. Aí sim, aí funciona, aí é interessante. Olha aqui em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 4. Quando, pois, alguém diz: eu sou de Paulo, e outro: eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes? Isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas o Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Nosso trabalho no Senhor não é um trabalho em vão, vai ter recompensa. Mas cuidado, irmãos, para não sermos seguidores de homens. Nós temos muitas preferências, irmãos. Isso tem que ser tirado de nós. Nós optamos, por exemplo, se eu convidasse aqui para vir ministrar o Glênio semana que vem, tenho certeza que os próprios irmãos aqui iriam arrumar jeito de arrastar as pessoas para trazerem aqui. Mas por quê? Para ouvir o pastor Glênio? Para ouvir o Romeu? Para ouvir o Fontes? Para ouvir... Agora vamos trazer, domingo que vem vai pregar o irmão Carlinhos. Será que nós vamos ter essa mesma disposição de arrastar as pessoas para trazer uma multidão para ouvir o irmão Carlinhos a pregar? Como aquele pastor que um juiz começou a frequentar a comunidade dele, e ele fazia pregações sobre justiça, sobre leis, para tentar ganhar o juiz. E ele não tinha pregador, então ele teve que fazer uma viagem. Na sexta-feira ele chamou o seu João. O seu João era um carpinteiro. Falou: seu João, olha, eu vou deixar para o senhor uma pastinha aqui, leia esse sermão aqui, seu João, leia, se possível, leia no púlpito. Não, pastor, eu vou pregar a palavra assim. E ele pregava. E o juiz foi aquele dia no culto, e o seu João começou a ler, começou a ficar nervoso, transpirar, deixou aquele papel de lado e começou a pregar na simplicidade dele. E chegou um momento que ele disse o seguinte: olha, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Foi Jesus quem disse: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Se você não nascer de novo, você vai para o inferno. E Jesus Cristo, ele já fez uma obra na cruz para lhe salvar você do seu pecado. Lhe crucificou juntamente com ele, lhe deu sua vida pela ressurreição. Ô irmão, vamos orar, que hoje eu estou nervoso. E orou e todo mundo foi embora. Aquela semana o pastor voltou, o juiz foi procurar o pastor: eu quero ser batizado porque eu creio em Jesus. Que sermão precioso. Ah, foi do domingo retrasado? Não, foi domingo passado, quando o irmão João falou que Cristo me atraiu na cruz, me crucificou, me levou a morrer, me ressuscitou juntamente com ele. Eu criei, eu quero ser batizado. Está vendo, irmãos? Às vezes nós queremos a pompa no púlpito. De repente Deus usa uma pessoa inexpressiva para pregar Cristo, e a pessoa vai crer. Ah, irmãos, temos que parar com isso. Hoje nós temos até nos púlpitos reverendo. O Salmo 111, versículo 9, fala a questão do reverendo. Fala tremendo lá na nossa versão, mas no hebraico ali é reverendo.
Hoje temos muitos reverendos pregando a palavra. Reverendo é um nome que só é dado a Cristo. Reverendo é digno de reverência. Agora, e para os pregadores da palavra, que tem um dom, um encargo da palavra, o que tem para nós? O que tem para nós, irmãos? Sabe o que tem? Deixa eu compartilhar com vocês. 1 Coríntios capítulo 4, aí bem pertinho, olha o versículo 9. Olha o versículo 9. Porque Deus não vai dar sua glória para outrem. E aqui, 1 Coríntios 4, verso 9, a Bíblia diz assim, olha o que Paulo está dizendo: porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar. Em último lugar. Como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjo como a homens. Agora, olha o versículo 13. Quando caluniados, é o contexto aqui do versículo 9. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Eu sei que quando nós pregamos a verdade, tem um risco de morte atrás de mim, porque qualquer hora o meu pescoço pode ser cortado. Porque o Satanás, ele se irrita quando a verdade é pregada. Porque quando a verdade é pregada, o povo é liberto. Mas eu estou preocupado. Como o apóstolo Paulo, irmãos, e em nada tenho a minha vida preciosa para mim mesmo, quanto que eu termine meu trabalho e realize aquilo que Ele me chamou para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Não tenho a minha vida preciosa para mim mesmo, porque ele sabia em quem ele tinha crido, ele estava certo que era poderoso para guardar o seu depósito até aquele dia. Assim tem que ser com nós. Irmãos, nós temos que ler as Escrituras Sagradas e rogar ao Senhor, por misericórdia: Senhor, aquilo que o Senhor revela para mim, forma em mim, para que eu seja um praticante daquilo que Tu me mostrou, porque eu quero. Vamos parar de ser acomodados, gente. Vamos pedir ao Senhor que Ele derrame sobre nós um avivamento pela palavra. Quando começar a prática dessa verdade em nossas vidas, irmãos, nós vamos fazer com que essa cidade seja virada de cabeça para baixo. Com certeza, porque o Senhor é a nossa vanguarda e a nossa retaguarda também. E que Ele nos abençoe, irmãos, no sentido de que nós tenhamos entendimento espiritual para compreendermos as Escrituras e o poder de Deus. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado pela Tua palavra que nós lemos. Pai, aquilo que é do Senhor, revele a nós. Teu Espírito, Pai, nos leve a uma vida prática daquilo que já foi dito aqui. Pai, nós estamos nas Tuas mãos. Precisamos de Ti, Pai. Nos ajude, Senhor, nesse tempo do fim. Queremos que Tu tenhas neste local uma igreja que possa ser a expressão autêntica de Cristo. Faça isso em cada um de nós, ó Pai, por misericórdia. É o que nós te pedimos em nome de Cristo. Amém.